Olha, já tá um. Tá bom mesmo, pai. Deu. Acho que deu. Ah, então. Tá fechado. Acho que dá pra você marcar as pessoas por ainda. Pronto, agora tudo ao vivo. Isso aí, estamos ao vivo aí, ó. A galera vai chegando aí. Aí, ó, o pessoal já começou a chegar. Olá. Isso aí, ó. Quem for chegando aí, por favor, fala aí como é que tá o som, pra gente poder saber. E só estamos terminando aqui de ajeitar uns últimos negocinhos e já vamos começar. Aproveita e compartilha. Olá. Legal, perfeito. Hoje temos participação especial aí, logo depois das músicas. O Marcelo Carneiro vai estar participando aí hoje com a gente, trazendo aí alguns conhecimentos aí para nós, algo bem legal, bem interessante. Ô, Stephanie, fala alguma coisa aí. Oi. Ai, meu Deus do Ninguém falou céu. nada ainda sobre o som. Como é que tá, gente? Vocês estão ouvindo certinho? A gente falou pouco ainda, né? Mas. Cadê o bagulho? O teclado. Vou colocar para falar do. Falando do som. Aí. A pastora Rosana. Um beijo pra pastora Rosana. Muita saudade de você. Tira o som ali. Não, tem que ter som, porque depois eu vou poder ouvir.
A gente poder ouvir o cara. Legal, que bom. Tá bom o som, então vamos que vamos. Deixa eu separar essa tela aqui. Não sei se vai dar muito certo isso aqui não, mas... Nossa. Somos muito bons com tecnologia, né? Não, cada dia a gente se supera, né? Mas vamos lá, bora. Então vai falando aí do violão aí, que pra gente poder ficar atento também. Então, Por que a nossa tela fica preta quando a gente muda a página? não sei, acho que não. Volta ali. Fala aí pra gente se a tela ficar preta, tá, gente? Já sei, para não ter problema. Prontinho, agora sim. Agora não corre o risco da gente ficar com tela preta. Então bora, vamos de música que já tá na hora. Daqui a pouco o Marcelo tá entrando aí. Então bora.
Aí sim. Aí sim. Legal, vamos para a segunda música. Isso aí. Só abre ali o. Deixa eu ver. Ali embaixo. Não. Ali. Isso aí, vamos com a outra música. Pastora Rosana, se tiver online ainda, ó, essa é pra você, hein? Essa foi pra você. Então bora. Aqui. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, seu amor me liberta. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, consumado.
Aí, pastora Rosana. Aí, ó, o Marcelo Celinho Blacks entrou também aí, mandando um salve aí nessa noite, da hora. Cara, nós precisamos fazer uma live com você também, mano. Você precisa vir aqui, ou nós vai aí, ou sei lá. Nós fazer alguma coisa. Mas nós precisamos fazer uma live junto aí, bicho. Isso aí, vamos lá, deixa eu ver aqui onde que tá o convidado da noite. Cadê o cara? Uns pequenos problemas técnicos, mas nós já estamos resolvendo. Fala aí o que vai sair às 8 horas, Stefan. Às 8 horas tem o vídeo do Clube Perseverando. Pregação falando sobre batismo, né? Olha só, presta atenção no que eu estava preparando. Sou inteirada dos assuntos, queridos. Sou inteirada. Ai, ai. Mas realmente, hoje o assunto é batismo, águas polêmicas, e é um assunto que é muito problemático desde que eu me entendo por gente na igreja. E hoje foi uma solicitação lá um dia que eu pedi no Instagram. Né? Um dia eu pedi no Instagram uma solicitação de música, de mensagem, e aí saiu lá, né, águas polêmicas, né? E aí uma mensagenzinha bem rapidinha. E é interessante que junto com a mensagem, né, tem o link embaixo que fala sobre dá para você ir pro blog do Clube Perseverando, e no blog do Clube Perseverando tem lá o esboço que eu estou usando. Entendeu? E aí dá para fazer bastante coisa, dá para aproveitar. Oi? Sim. Nós estamos com um pequeno probleminha que o nosso convidado do dia não está conseguindo entrar. Mas ele já está chegando. Falar igual aquelas blogueiras assim, é muita gente pedindo para participar da live. Ai, meu Deus. Inclusive, aproveitando aqui, quem tiver aí, ó, que tiver uma sugestão de mensagem para ir para o Clube Perseverando, você pode colocar aí, ó, no contato. Olha só, o cara tá chegando. Olá, Marcelo! tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você chegou então, cara? Conseguiu aí? A gente é tanta plataforma que a gente nem sabe, né? Zoom, Teams, diversas. Então, até a gente se acostumar a essas plataformas, mas que bom que deu tudo certo. E desde já gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa live, porque tratar de alguns assuntos associando religiosidade, a Bíblia e os meus conceitos, minhas aprendizagens, para mim está sendo um prazer. Eu sempre tive esse sonho, sabe? Então, para mim, Lucas, está sendo um prazer enorme hoje, sabe? Estou muito feliz. Legal, cara. Legal, muito bom poder saber que a gente está participando de algo junto, né? Construindo algo junto, você podendo compartilhar algo que você sempre teve sonho, e eu também, né? Assim, a gente vai aprendendo também, né? Com o passar do tempo, é bem legal esse negócio, né? Sim, realmente é muito legal. E eu acho, como a gente sabe, tudo não, mas as coisas seculares boas, interessantes, úteis, elas tiveram influência de Deus, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que fazer essa ponte entre o conhecimento, né, humano, secular, com as leis de Deus. Então, está sendo ótimo para mim, sabe? Está sendo maravilhoso essa oportunidade e talvez não. Acho que se Deus quiser, eu futuramente vou
me aprofundar mais nessas questões e, enfim, né? Vai ser legal, vai ser muito bom. Legal. Então aproveita, Marcelo, e se apresenta aí para a galera. Quem é você, o que você faz, com que você trabalha, né? Fala um pouco aí de você para o pessoal aí que está acompanhando a gente poder te conhecer. Certo foco aqui, mas acho que tá bom, né? Bom, meu nome é Marcelo Carneiro, e essa meu jargão, sou gestor da sua vez, cursos, treinamentos e capacitações. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Eu sou advogado, eu sou também funcionário público. Atualmente eu não advogo muito, mas trabalho, eu sou servidor municipal e estou cedido o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Tá? É um órgão do Poder Judiciário e há já 3, 4 anos eu estou cedido para lá. Eu trabalho já há muito tempo, desde 2007, com mediação e conciliação de conflitos, né? Eu administrei uma câmara de mediação e arbitragem que tinha dentro da Associação Comercial, que era uma rede das confederações e associações comerciais do Brasil, e a gente começou a trabalhar com isso, e aí teve uma época que a Câmara lá descontinuou, eu trabalhei em outros setores da Prefeitura, e voltei, graças a Deus, a trabalhar com essa área que eu amo, que um dia Deus tocou no meu coração, e eu descobri que eu tinha interesse e as coisas funcionavam melhor trabalhando com isso, então acho que a gente tem sinais e Deus foi mostrando isso para mim, sabe? Que eu tenho condições e que às vezes o Espírito Santo toca e a gente vai conseguindo mediar e conflitos, enfim. Hoje eu trabalho na área administrativa do Sejusc, na parte de ajuizamentos, e um dos papéis da gente é ter uma função de cidadania, né, de orientar, além de conciliar, mediar os conflitos, o papel dos servidores do Sejusc e do Sejusc é um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Então, o que eu estou fazendo hoje, na realidade, é prestar um serviço de cidadania, acima de tudo, né? De usar os conhecimentos que eu tenho para a população, orientar a população, é o que a gente faz lá, e o que a gente faz agora em home office, diante dessa pandemia também. Então, estamos trabalhando aí em home office, em esquema de revezamento, vez ou outra no setor, enfim. É assim que a gente está sendo a dinâmica, mas eu estou muito feliz, a equipe está muito feliz, porque a gente tem conseguido um índice de serviços, ajuizamentos muito alto. Acho que das cidades do interior nós perdemos só para Sorocaba. Então, a gente tem tido um trabalho muito efetivo de ajuizamentos, e na medida do possível, diante de toda essa questão sanitária que está tendo, a gente está conseguindo servir a população, ajudar, nesse momento que é crítico, porque aumentam os conflitos, né? Principalmente os conflitos familiares, eles aumentam muito em relação à pandemia, porque as pessoas em casa, incertezas, até mesmo a junção de papéis, porque eu tenho certeza que tem momentos que a gente precisa, né? O casal precisa também viver a vida dele individual. Não que tem momentos que a gente tem para equilibrar a relação também, né? Isso muitas vezes não está sendo possível. E a gente tem percebido um aumento aí de mais de 10% no nível de divórcios. Já é muito grande o número de divórcios no nosso país, em torno de 50%, até um pouquinho mais, então tem crescido, sim, os divórcios por essas situações, fatores econômicos e até mesmo a pandemia, o fato de estar mais em casa, crianças mais em casa, colaboração com as tarefas, enfim, isso tem aumentado um pouco o nível de divórcio, e por isso que eu me preocupo em estar orientando a população, ajudando, e aí aproveitando a temática também desse canal, para falar isso associando com a palavra de Deus, né? Então, mais ou menos isso, acho que é essa proposta da gente fazer um bate-papo, né, hoje, de trabalhar essas duas questões,
como eu entendo para melhorar meus conflitos, né, marido e mulher, como ele acontece e como Deus, através da Bíblia, fundamenta algumas questões que orientam nossas condutas e ações, né? E aí eu te passei o roteirozinho, até mesmo para a gente ter uma organização de temas e, enfim, para a gente se orientar, porque senão o assunto vai longe. A live teria uma semana aí. Bem por aí. Qual que é a igreja que você frequenta, né? Ou, no caso, estava frequentando, né, antes de parar, né? A comunidade Ágape lá, aquela no aeroporto. Gosto muito, participei muitas vezes me fugiu, das reuniões lá que tem as células, né, no sábado, e a gente fazia a congregação, e isso é sempre muito bom, né? Nas últimas vezes que eu fui à célula, era de um irmão aqui que é advogado também, que é o Michel, e para a gente tem sido muito bom, é sempre uma experiência muito legal, né? E a gente tem feito também na Metodista um curso, até a pandemia, né? Estava terminando, de educação de filhos. Então, estava terminando o curso de educação de filhos, aí veio a pandemia e a gente teve que parar, né? Enfim, mas foi muito bom, serve para a gente aprender e completar muitas coisas na hora de educar os filhos, né? Entendi. Não, legal. A HP é aqui perto de casa, eu moro próximo aqui ao bosque e tal, então é pertinho de casa aqui, bem legal. Igreja muito bacana, eu gosto muito de lá. Uhum. Bom, daquilo que a gente, né, propôs a conversar, eu estava vendo aqui, e aí eu separei aqui. Se quiser até dar uma ajustadinha na câmera para o celular ficar um pouco mais. Isso, vai. Boa. Isso, deixa eu ficar um pouco mais distante, aí pega melhor. Isso. E aí, diante da primeira questão, eu estava até pensando em colocar essa frase aqui, né? Que é uma frase de um filósofo, né, europeu, e aí ele diz que nenhum homem é uma ilha isolada, cada homem é uma partícula do continente. Né? É uma linha filosófica que diz que o homem ele precisa se relacionar, né? E falando sobre casal, né? Falando sobre essa realidade que as pessoas estão passando hoje, né? Como que a gente pode assim pensar nessa questão de um relacionamento homem-mulher para que ninguém viva uma vida realmente isolada, mas que possa ter comunidade dentro de casa? Então, já pegando a Gênesis 2:18, né, a gente fala que o homem não é para viver só e é preciso a comunhão entre homem e mulher para eles se completarem. É claro que também, em algumas situações, por alguns fatos que acontecem, às vezes é da vontade de Deus que um fique isolado, mas normalmente é quando falece um, e, enfim, eu acho que o homem e mulher, eles têm que estar juntos para se completarem, tá? Porque a gente tem uma questão que chama a questão do ego, né? E essa interação homem-mulher é o limitador desse ego que a gente tem. O homem tem um perfil de ego e a mulher também. Então, um vai limitando o outro, sabe? Então, é importante, um é a complementação do outro. E, como eu disse, né, cada gênero, e essas questões de gênero são muito discutidas, mas cada homem e mulher tem características diferentes, e por ser assim, isso, as coisas dão certo e a gente aprende, porque todos nós somos imperfeitos e incompletos. Então, somente com a interação, somente com a união, né, de homem e mulher, é que o homem vai se completando e vai evoluindo, que eu acho que é a nossa missão aqui na Terra, né? A questão da evolução, até o Espiritismo usa muito, mas eu acho que não é errado a gente dizer que a gente
evolui aqui. Eu acho que a nossa missão aqui na Terra também é aprender e evoluir. E isso fica muito mais fácil, e a gente só consegue fazer isso com plenitude quando a gente está em um casal, né? E o que mais? Já falando um pouquinho da questão do tópico 2, né? A mulher e o homem são bem diferentes, né? Eu imagino que até você deve recorrer, às vezes, à mulher para achar alguma coisa em casa, né? Às vezes Com certeza, a todo momento. Então, eu também. Rapaz, acho que nem com manual para achar minhas coisas, às vezes vai. Isso é por quê? Porque isso acontece justamente porque a gente tem perfis diferentes, né? A mulher sempre, e é uma questão antropológica, porque a mulher cuida mais das minúcias, dos detalhes, dos cuidados, e o homem ele tem uma visão à frente, de prospecção mesmo, à frente. Então, por exemplo, a mulher, ela gosta muito de detalhes, se ocupa e ela, a minha pelo menos, tem uma memória de elefante. Então, às vezes ela sabe que eu quero perguntar, às vezes ela nem precisa, eu não preciso nem falar, se está precisando de tal coisa, então está aqui, está aqui, está... Então, esse é o perfil da mulher, e isso prevalece em relação ao cuidado dos filhos, né? A gente, claro que o homem consegue fazer essas coisas, mas a gente tem muito mais trabalho para fazer essas coisas, né? Você tem quanto tempo de casado? Olha, não é muito não, viu? Eu tenho 4 anos de casado. E assim, eu sou mestre. Foi meio assim, eu namorei 8 anos, né? Acho que isso, até mais. Casei, e chegou um momento, né? Minha esposa trabalhava fora de Marília, trabalhava em Campos Novos, uma cidade perto aqui, ela é enfermeira, e aí chegou um momento que a gente não aguentava mais, né? Já tinha dado início ao financiamento do imóvel, as coisas já estavam andando, e falou, e aí, vamos casar, não vamos? Aí as coisas foram acontecendo, ela passou num concurso aqui, né, como enfermeira aqui na FAMAR, e aí nós casamos, depois logo veio o filho e eu terminei o mestrado. Ou seja, se é que eu estou tendo um pouquinho de sossego e folga para todos esses eventos da nossa vida, está sendo agora, né? Acho que um ano e pouco atrás eu já ainda estava meio ocupado. Eu tenho uma filha de 2 anos, 2 anos e 4. Chama Gabriela, e ela deve estar, ou vai assistir, deve estar assistindo isso. Eu nunca fiz live, né? E ela adora, e ela ficou empolgada com a primeira live que eu fiz, porque ela falava que o papai estava dentro do celular, né? E foi bem legal e tal. E tudo isso mostra o quanto a gente é diferente, né? O homem ele tem uma facilidade maior para fazer planejamento. O homem tem visão prospectiva. Então, por exemplo, você está dirigindo, a gente está viajando, está vendo aquele negócio lá na frente? Aí minha esposa fala, mas aonde? Aonde? Lá na frente. Por quê? Porque o homem, ele tem, isso aí é questão, desenvolvimento, isso passa de geração para geração, desenvolvimento maior de visão prospectiva, de planejamento, de coordenação. A mulher não consegue fazer isso? Consegue, tá? Mas a gente vai ter muito mais facilidade, né? E até depois eu vou falar de um livro que é muito interessante, que é Os Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, e às vezes a gente tem um comportamento de se isolar um pouco, e quando a gente se isola, que o Cláudio Duarte fala da caixa do nada, né? A gente está planejando. E é importante a mulher também entender que nós temos perfis diferentes. Então, todo esse planejamento, o fato que a Bíblia fala de ser cabeça do casal, né? Isso é realmente verdade. Nós temos mais facilidade de ver as coisas de uma forma mais distante, não distante de estar distante, mas o macro mesmo do que a mulher, né? A mulher, às vezes, ela vê o micro, as minúcias, né? Você está num evento social, está vendo o cabelo daquela mulher, você viu como ela está assim, até essa, eu não vi. Né?
Eu falo que quando minha esposa vai no cabeleireiro, ela peça para ela me avisar, porque às vezes ela corta meio dedo do cabelo e a gente não percebe. Mas bem, você não percebeu, você não percebe nada mesmo, né? Então a mulher ela se atém aos detalhes e essas características completam um ao outro, sabe? Eu não sei o nome da sua esposa, eu não sei se ela vai confirmar isso, mas é realmente isso que acontece. E isso deve ser respeitado dentro de uma relação homem-mulher, né? Por mais que a gente possa fazer funções, às vezes eu me aventuro na cozinha, né? Eu tenho minhas tarefas também em casa, enfim, mas eu tenho certeza que ela vai fazer melhor certas coisas e eu vou fazer melhor outras coisas também, e isso é normal. Não quer dizer, e a gente não pode entrar nessa questão de que todo mundo que homem faz umas coisas e as mulheres fazem outras, essa discussão maluca de gênero, sabe? Porque eu acho que todo mundo pode fazer as coisas, mas o homem vai ter mais habilidade para fazer certas coisas e as mulheres vão ter mais habilidades para outras. Isso é fato. Então, a gente entra na lógica do que prepondera, né? Então, o homem prepondera e tem mais habilidade para fazer certas coisas e a mulher para outras. Isso tem que ser respeitado, porque um dos principais problemas de conflitos dentro da relação homem-mulher são os papéis mesmo que se desenvolvem dentro de casa, né? A mídia explora muito essa igualdade de gênero e isso acaba acirrando os conflitos. Principalmente porque as mulheres têm dupla, tripla jornada, e isso gera muitos problemas, e essa questão de padronização social acaba atrapalhando muito. Por isso que é importante ter um diálogo. Nós temos lá no Sejusc um projeto que chama Oficina de Pais e Filhos. Nós fizemos um treinamento, né, um projeto piloto no Estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça, onde algumas cidades têm, e nós fomos fazer capacitação em Assis. A Assis já tinha algum tempo e eu sou instrutor dessa oficina, e a gente trabalha com jovens, crianças e adultos para orientá-los contra essa questão da paternidade, quando há um divórcio, quando há uma briga por alimentos, para que haja uma preservação do convívio entre eles, ou uma reestruturação desse convívio quando há algum problema, né? Quando há algum conflito. Então, a gente vê muito essa questão de papéis sendo discutido e sendo objeto de discussão, conflito, motivos para divórcio, enfim, por conta das expectativas, né? Então, por isso que o diálogo é muito importante, saber que não tem modelo pronto. Tem algo que prepondera. Então, por exemplo, os homens realmente têm facilidades maiores para fazer algumas coisas, e as mulheres outras, e o diálogo e a realidade de cada casa, de cada lar, é muito importante. Outro ponto que é importante salientar, tem um negócio, uns conceitos, um tal de Edgar Morin, que ele é um dos maiores filósofos, um filósofo francês, e ele fala da teoria da complexidade. O que é a teoria da complexidade? Que eu e você, ou seja, um ou outro, exercem papéis diferentes se eles estão numa coletividade. Agora, a partir do momento que a gente interage, os dois vão desenvolver um outro papel ainda diferente, fruto dessa interação, né? E essa questão entra muito nessa questão da carne, né, dentro da Bíblia. E eu acho que essa questão da carne, ela é fruto dessa interação homem-mulher que fortalece o casal, né? Que não é nem o homem, nem a mulher, nem a soma homem-mulher, mas é algo que surge em razão do amor e da interação, do afeto que existe no casal. E isso é muito importante, isso é algo essencial para a gente levar a vida, né? É bem interessante. Bom, você tinha falado do nome da minha esposa, ela chama Stephanie, e muito disso que você falou tem muito a ver mesmo, é bem uma questão de
poxa, eu preciso encontrar algumas coisas em casa e aí é com ela. Eu tenho que perguntar para ela. Às vezes já aconteceu, ela tá trabalhando e eu tô em casa e aí eu fiz uma pergunta, tinha que mandar mensagem para ela, falar onde tá tal coisa, ela tá em tal lugar. Então é muito assim mesmo. E esse negócio que você falou sobre cada um tem uma fazer alguma coisa melhor e o outro, e ter essa diferença, isso é muito interessante. Até mesmo isso aconteceu hoje, né? Hoje ela tem um doce que eu faço e que ela gosta demais. E aí hoje ela chegou em casa, eu cheguei em casa primeiro, tava aqui arrumando as coisas, ela passou no mercado, na hora que ela chegou com os negócios e falou, ó, faz aquele doce. Então já aproveitei, já fiz e tal, então é bem essa realidade aí. Você falou agora, né, sobre essa questão de carne, embora a gente tenha um assunto aí que estava no nosso tópico, mas esse eu vou deixar para o nosso vídeo. Para quem está assistindo aí, tem um assunto aqui que a gente tinha colocado em pauta, que seria a submissão, mas esse nós vamos trabalhar no vídeo que vai sair semana que vem. Isso aqui vai ser o segredinho para a semana. Mas você falou sobre carne, né? E uma expressão bíblica que ela é usada na Escritura, né? É justamente o termo uma só carne, né? Que é uma expressão bíblica e tal, e aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como é que é esse caminho para que o casal possa realmente se tornar uma só carne, né? Para que não tenha esse negócio de separação, né? Uhum. Para você se tornar uma só carne, a gente tem que ter um esforço muito grande, porque a vida a dois, ela é cheia de desafios, né? Ela é muito desafiadora, tá? Então, na verdade, primeiro ponto que a gente deve entender, não existe relacionamento sem conflito. Tá? O conflito ele é essencial às relações humanas. E quando o casal, alguém fala assim, olha, nós não temos conflitos em casa, em casa, eu não tenho conflito com a minha esposa, com a minha mulher, eu fico muito preocupado, porque alguma coisa de não muito saudável está acontecendo. Ou a mulher é muito submissa ou cede demais, vamos deixar o termo submisso do lado para a gente não confundir as coisas. Cede demais ou o homem cede demais e aí ou alguém é mais impositivo e o outro, enfim, isso pode gerar problemas futuros, né? Porque quem excede demais gera um débito muito grande, né? Um acúmulo de tensões muito grande, que isso pode redundar numa ação de violência. Não fala violência física, mas uma discussão mais séria ou algum comportamento que pode ensejar num divórcio. Tá? E da mesma maneira, quando você é muito impositivo, você gera o débito para o outro, e o outro, uma vez, vai cobrar isso de você. Tá? Então, tanto você ser muito impositivo, ou você ceder a qualquer custo, gera problemas. Então, é uma questão que a gente chama de assertividade. É você estabelecer um relacionamento onde eu me coloco os meus interesses e considero os interesses do outro. Tá? Porque isso também é muito difícil. A gente, às vezes, diante das tensões do dia a dia, a gente esquece de colocar nesses relacionamentos, a gente chama isso de negociação, é uma teoria geral de negociação, a gente desconsidera o lado do outro, a gente nem ouve, né? Muito questão de elevador, moro em prédio, né? Às vezes a pessoa fala dele, ele nem pergunta como você tá, né? Ele fala, então, por isso, por aquilo outro, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, e às vezes a pessoa não fala, você está bem? Como que você está? Então, a gente está num momento que acontece muito isso, de uma individualidade, eu não digo nem que seja egoísmo, né? Eu acho que egoísmo é outra coisa, mas uma individualidade tão grande. Isso começou por conta da década de 70, que
os produtos industrializados começaram a ser mais baratos e cada um começou a ter o seu. Isso modelou comportamentos e relações sociais de cada um ter seu computador, seu celular, e não há mais uma cultura de compartilhamento das coisas, né? Então, e isso se reflete nas relações humanas, né? De modo que a gente não consegue mais compartilhar e não consegue compreender o lado do outro e considerar isso, né? Minha filha, como toda criança, primeiro ano de vida ela ouve, né? Então a gente não tem essa habitualidade de ouvir, né? A gente fala. E isso, tá vendo? Ó, eu tenho uma comunicação sinestésica, afetiva. Eu já não lembro o nome da sua esposa, né? Mas homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Ele fala muito dessa diferença de perfil. A mulher fala demais, né? A mulher fala e pode falar seu nome que eu esqueço. É Stephanie. Stephanie. Então, vai acontecer situações que para a mulher desabafar, ela tem que falar, sabe? É uma necessidade. Você concorda? Sim, com certeza. E é assim. E o homem, ele tem outro comportamento, como eu disse, né? Ele se isola muitas vezes. Quando ele tem um problema, ele vai para a caverna. A gente chama isso de caverna. Cláudio Duarte fala que é caixa do nada. Eu acho que não é bem caixa do nada, porque não dá para achar que a gente faz nada. A gente está pensando, a gente está num processo de planejamento, de reflexão, e nós fazemos muito bem isso, né? Então, o que acontece? Eu trabalho o dia inteiro, aguento o sapo o dia inteiro. Aí eu chego em casa, a mulher vai relatar, ela vai passar a resenha de tudo que aconteceu com seus filhos, que aconteceu com isso no trabalho dela, e tudo que você mais quer, pelo menos 30 minutos para você descansar um pouco e refletir sobre sua vida, né? O que aconteceu no dia, porque a gente precisa desse tempo, né? E a mulher, ela não precisa, ela é dialógica, né? Então é bem isso mesmo, né? Então essa compreensão de como a gente funciona é muito importante. Às vezes, deixar a mulher falar um pouco e ter um pouquinho de paciência, da mesma maneira que, às vezes, é necessário respeitar o tempo do homem. Isso dá muito problema mesmo, sabe? E essa sabedoria é muito importante, né? Essa sabedoria é importantíssima. Isso os casados para sempre falam, ensinam, e isso é muito importante para a gente, saber que somos diferentes. E é muito sério também, porque essa questão do isolamento masculino, ele tem que ser observado e monitorado, porque quando a gente se isola, quando não há uma boa gestão dos conflitos, seja com marido e mulher, ou em outras questões, e filhos, esse isolamento pode ser um isolamento para um sistema de compensação ruim, que é comer. No meu caso, né? No caso que eu faço até tratamento para isso. Ou usar droga ou se embebedar, né? Então, essa fuga masculina, ela é muito perigosa, né? Quando essa situação de não compreensão do perfil, esse isolamento, ele é perigoso, e isso tem que ser administrado. Porque, às vezes, quando a gente tem uma comunicação violenta, a gente não reconhece a gente não acolhe o outro, né? E já vou falar sobre essa questão também, mas quando a gente não tem uma oitiva, a pessoa não sabe nos ouvir, a gente tem que arrumar acolhimento em alguma coisa ou em alguém, né? E é a hora que acontece, quando, por exemplo, o homem se isola para a caverna, de querer compensar com comida, porque eu falo que comida também é um vício, né? As compulsões, né? Seja elas quais forem, e a bebida, o uso de drogas, e também uma que é a compensação afetiva, que é a traição, né? Que também pode acontecer, que é a pior escolha, muitas vezes, e que redunda no fim do relacionamento. Mas isso pode acontecer
realmente para uma má gestão das relações, né? E isso é perigoso, muito perigoso. Então, por isso que é importante a gente procurar entender um lado do outro, atender necessidades. Já eu falo sobre comunicação não violenta, mas esse diálogo, o reconhecimento, o acolhimento, ele é essencial no casal. Casais passam anos e anos sem reconhecer um lado do outro, sem acolher. Então, isso vai aumentando, vai se intensificando a ponto do casal romper. Né? Isso acontece. Isso é muito comum acontecer. Né? Isso realmente é verdade. Né? E até apareceu aqui um comentário da Dalva Dias, ela é uma conhecida minha lá de São Paulo, e ela falou que ela também precisa de tempo, então ela também tem o tempo ela precisa do tempo do pensamento dela de ir para a caverna. Eu também, Dalva, sou dessas. Eu achei muito interessante esse termo que você falou de ir para a caverna, porque uma vez eu fiz uma mensagem para os jovens de uma igreja onde a gente estava pastoreando, em Lins, né? E aí usando a ideia de Elias, né? Assim que ele enfrenta os profetas de Baal e tal, e aí desce fogo e a chuva, e Jezabel quer matar ele vai para a caverna, ele se esconde na caverna, ele entra num momento de crise, né? Um momento embora Deus tenha feito tantas coisas, ele recebe uma ameaça, e aí ele fica desesperado, e aí ele corre, né, para a caverna. Eu acho que isso é muito legal, até mesmo por causa do nosso próximo ponto, que é justamente esse. Beleza, o homem ele vai para a caverna, ele precisa de um tempo, e né, tem até algumas mulheres aí, né, se manifestando que também precisam ir para a caverna. Então, é uma necessidade de estar na caverna um pouco, estar em silêncio. É um tempo, como é que a gente pode dizer assim, de solitude. Né? Sim. Um dos problemas que existem é a junticidade. A junticidade é um comportamento de dependência entre homem e mulher. Né? Fala de novo, Sérgio. Eu falei que acaba sendo uma coisa meio cultural também, né? Porque o homem ele é muito educado desde pequeno a não demonstrar os sentimentos, a não falar a respeito deles, né? E também não é à toa que muitas pessoas que possuem depressão são homens, a maior taxa de suicídio é entre homens. Então, isso é uma coisa também a ser levada em consideração, né? De observar essa questão do isolamento masculino, como você mesmo falou, né? Dos problemas que isso pode trazer também. A questão de ir para a caverna, é bom até ir para a caverna, o problema é não voltar da caverna. Exato. Grande declaração, perfeito. Entendeu? Então, às vezes você tem essa questão da junticidade, é um problema sério, porque uma coisa é você ser interdependente, outra coisa é você ser dependente. Às vezes, alguns vão brigar comigo por isso, né? Mas eu vejo, às vezes os perfis do WhatsApp, perfis de Facebook, né? Isso é minha opinião, hein? Não, mas homem e mulher, né? A foto do homem e foto da mulher, né? Às vezes tem uma conta junto. Isso é um exemplo no plano digital de que há às vezes, né? Não sempre, mas pode haver uma questão de junticidade, de dependência. Isso acaba com o relacionamento, porque a gente tem que ter momentos de individualidade, porque nós somos, um precisa do outro no plano da interação e da interdependência. Mas a gente deve preservar a nossa individualidade para a gente também ser assertivo. Né? Senão a gente não consegue ser assertivo. E por isso que é importante você saber se colocar e também sua esposa Stephanie estava, lembrei, hein? Stephanie estava falando da questão do homem ter o ego muito, muito grande e ter uma educação de ser forte e não conseguir expressar as suas necessidades. Realmente isso acontece.
Isso acontece muito, né? E porque ele acha que ele vai ser achincalhado, ele vai ser zombado, né? Então, o bullying social acaba atrapalhando quando a gente quer se expressar e mostrar que a gente também é frágil. Tem uma minha chefe lá do Sejus, que eu sei que ela está numa fase aí de término da tese do doutorado dela. Até conversei com ela, em algum momento ela vai assistir esse vídeo, né? E ela fala assim que quando a gente é fraco, nós somos fortes, né? Então, às vezes, a fortaleza é justamente quando a gente reconhece as nossas fragilidades e consegue falar, olha, eu preciso disso, minha necessidade é essa. Tá? E também considerar a necessidade do outro, sabe? E isso eu vejo mesmo, Stephanie, que o homem tem certa dificuldade porque a gente aprende que o homem não chora, né? E, enfim, e quando chora ou quando tropeça, não consegue levantar. Então, o grande desafio não é tropeçar, é ter força para levantar todas as vezes que tropeça, né? E isso essa é a grande diferença, porque tropeçar, a gente vai tropeçar a vida, e quem vai conseguir prever? Só Deus para prever quantas vezes a gente vai tropeçar. Somos imperfeitos. O grande segredo da vida, né, da evolução, é a gente ter força para levantar toda vez que cair, né? E essa força está em Deus, né? Está na religião, na fé, né? Em vários exercícios que a gente tem da fé, da gratidão e de reconhecimentos e do apoio do cônjuge, da família, né? Porque a família é muito importante para a gente, né? E para a gente suportar certas coisas e elevar, né? Se elevar. Eu acho que esse é a grande questão, né? Se Deus quiser, um dia, vou profetizar uma coisa. Eu acho que a gente devia estudar muito sobre o exercício da fé. Porque nós falamos muito da fé, né? Da fé, de que temos que ter fé, mas a prática da fé é algo muito desafiador para o humano. Você não concorda, Lucas? Eu concordo, né? Porque, assim, eu estava até conversando com um rapaz essa semana, né? E aí ele estava falando, poxa, o texto bíblico diz que nós devemos viver por fé e não por vista. Mas também, em contrapartida, isso não significa que a gente tem que viver sem responsabilidade. Sim, eu acho que essa é justamente o ponto. O viver pela fé, ou fazer exercício da fé, não é simplesmente ser irresponsável. Sim. Mas é muito pelo contrário, é exatamente entender qual é a vontade de Deus e caminhar dentro dessa vontade e realizar aquilo que ele disse que é para ser feito, que aí sim, aquilo que ele prometeu que iria acontecer, vai acontecer. Esse é o grande passo do exercício da fé, que eu acho que é o que seja homem, seja mulher, acho que todos precisam praticar esse tipo de coisa, né? Olha só o processo das coisas. Nós às vezes queremos controlar o acaso. Isso não significa uma acomodação e não deve significar. A gente tem que fazer a nossa parte, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente quer, falo até para o Isaac, muitas vezes a gente quer controlar o acaso. Isso está na mão do homem lá em cima, está na mão de Deus, né? E quando a gente se ocupa de controlar o acaso, a gente perde tempo e energia para fazer a nossa parte. Isso gera muita ansiedade, sabe? E aí abre portas para várias coisas, várias situações, compensações, enfim, que a gente acabou de falar, bebida, comida, as compulsões, elas são uma forma de recompensa por algo que nos faz
necessário por um descontrole, um desequilíbrio, né? E então, esse exercício do desapego, de você fazer o que que Deus está pedindo para você fazer e deixar que o resto ele controla, isso gera muita tensão, sabe? Desgasta demais. Então, é nesse sentido que eu acho que a prática da fé é onde são os paradoxos que a gente chega, os dilemas que a gente tem, né? Que, por mais que a gente fale que a gente tenha fé, às vezes, exercê-la é um maior desafio, acho que é um dos maiores desafios. Acho que são dois, né? Que um primeiro é exercer a fé, né, na prática. E o segundo é buscar progressivamente para um amor incondicional, né? Que são, acho que, os dois desafios maiores do cristão, sabe? O amor incondicional, ele é algo que é um processo. Não sei se vocês têm filhos, mas a gente começa a aprender sobre a incondicionalidade do amor quando tem um filho, né? É um sentimento tão legal e o amor incondicional, ele se revela ali, né? Nas outras relações, esse amor incondicional, ele deve ser construído, ele tem que ser construído. Então, esses são os dois desafios humanos, né? O desapego sem pensar em desapegar e não deixar de fazer as suas missões, suas partes, né? Mas, juntamente com isso, desenvolver também um amor incondicional. Que é Coríntios, né? Passagem de 1 Coríntios, é isso? Exatamente, 1 Coríntios 13. Exato. Né? Que é um maravilhoso, né? É uma parte da Bíblia que eu acho interessantíssimo, sabe? Lindo. Cara, até falando sobre essa questão do uma só carne, do vencer as adversidades e coisas assim, é muito interessante isso que você falou. Só respondendo, a gente ainda não tem filhos. Estamos no processo de conversa. Estamos acertando essas coisas. Mas isso que você falou, e até chegar no amor incondicional, eu acho que isso é muito interessante. Até mesmo porque, como, né, agora tá a nossa tag aí, falando, né, uma só carne, o casal para vencer as adversidades, isso é muito importante, visto o pico que nós acabamos de passar e nós ainda estamos passando, né, foi essa crise, né, essa pandemia do coronavírus, muita gente dentro de casa, muitos trabalhos sendo afetados, salários diminuídos, o pessoal tendo que correr por causa de R$600, e aí entra uma crise financeira dentro de casa. E quando a questão é financeira para um casal, isso é muito complicado. Se o casal não consegue lidar com esse tipo de coisa, né? E aí é onde a gente vê divórcios acontecendo e tal. E a aplicação da palavra, de ser uma só carne, de ter o amor incondicional, de tipo, poxa, tá um momento difícil, mas nós vamos passar por isso junto. Isso é uma necessidade muito grande. É um esforço muito grande. Sabe por quê? Tem uma teoria, não sei se vocês ouviram falar de um cara que chama Abraham Maslow. Ele criou uma pirâmide de necessidades humanas. Ele estudou, né, o ser humano nas suas diversas fases de vida e em diversos comportamentos, né? Ele é da linha da psicologia comportamental. E a base da pirâmide é composta por aquelas pessoas que têm necessidades de segurança e necessidades econômicas. E isso e ele relata que o aumento da violência é muito grande, sabe? À medida que o casal, quando eles passam por uma situação econômica questionadora, falta comida dentro de casa, como a gente está vivendo hoje, é muito comum haver um aumento de violência, né? Porque há um disparo do instinto de sobrevivência do ser humano. E para a gente sobreviver, a gente tem que lutar, né? Que é outra coisa que a gente chama de sistema luta-fuga. Ou seja, diante de
de um conflito, de um problema, você sobe a adrenalina e você tem que enfrentar o bicho ou ter energia para fugir. E isso intensifica os hormônios dentro do organismo e a gente fica mais violento. É a hora que a gente tem que redobrar nossa fé e melhorar a comunicação mesmo para tolerar e orar mais e ter fé no sentido de a fé aplicada, no sentido de fazer o que tem que ser feito e deixar na mão de Deus, porque só Ele sabe das coisas mesmo, sabe? Mas isso é muito difícil, né? Nós somos falíveis, somos humanos, e quando surgem essas questões, esses desafios, realmente o exercício da fé, ele fica muito complicado. Então, a gente tem que intensificar mesmo, e eu falo que olhar para o alto. E por que olhar para o alto, né? O olhar para o alto ativa partes do cérebro que disparam os hormônios da esperança. Então, por exemplo, isso é cientificamente provado. Quando você olha muito para baixo, você tende a ser mais racional. E quando você é excessivamente racional, a gente passa a ser calculista e só pensa em coisa ruim. Tá? Então, quando alguém chora, não é comum a gente abaixar a cabeça, né? É um comportamento inconsciente. E a gente começa a pensar só em coisas ruins. Quando a gente está num plano horizontal, né, paralelo com a Terra, a gente está mais ligado às questões do dia a dia e até tem uma percepção mais equilibrada e tal. Mas quando a gente olha para cima, a gente ativa os neurônios da esperança. Então, por exemplo, quando alguém estiver chorando, a primeira coisa para acalmar essa pessoa é pedir para ela levantar a cabeça. Porque ela vai ter um processo de compensação hormonal e de neurotransmissores que vai dar mais esperança. Então, a gente não é só razão, a gente tem que ser o equilíbrio entre razão e emoção. Claro que a gente não pode ser toda emoção, porque a gente tem um outro problema social também, que é a virtualização das relações. Né? E aí, fazendo um paralelo, tem gente que, até mais os jovens, mas não só jovens, o problema da pandemia está aí, muita gente morrendo, e não está nem aí para máscara. Por quê? Porque está dentro do universo de alienação. Né? As relações digitais também levam muito a isso. TikTok da vida, a geração TikTok, né? que é aquilo de não considerar a realidade e estar num momento de total alienação. Né? Então, esse equilíbrio entre a esperança e o excesso de razão, ele deve ser administrado também. E a oração leva a esse equilíbrio, muitas vezes, né? Levantar a cabeça para o céu e pedir para Deus para orar por a gente, olhar por nós e nos proteger nesse momento, equilibra as coisas, né? Que eu falo que é o exercício da fé, nesse sentido. Então, nesse momento, ter paz, buscar a oração, né? Por exemplo, eu sou do grupo de risco, eu sou hipertenso, tomo uma série de medicamentos, graças a Deus tenho feito dieta aqui, diminuí os medicamentos e tal. E o que eu falei para minha esposa quando começou essa pandemia? Eu falei, eu vou fazer a minha parte. Então, nós melhoramos a alimentação em casa, né? Doce, vez ou outra, e olha lá, né? E eu falei, olha, eu vou fazer a minha parte e vou orar. E toda noite a gente ora, a baixinha ora, já tem uma oração lá que ela já decorou, e se não fizer, ela faz, e ela nos cobra em relação a isso, e saber que isso vai passar e que a gente tem que ter essa fé aplicada, enquanto não tiver, só tiver os R$600 aí, abraçar o cônjuge, pegar mais na mão enfim, cultivar essa relação de afeto, porque isso fortalece, sabe? E saber que isso vai passar.
né, e que lógico que a gente vai ter um novo normal e que a gente tem que estar atento a ele, mas as coisas vão melhorar e o diálogo, cultivar o diálogo entre a gente e orar e ouvir mais hinos e, enfim, equilibrar essa situação de razão e emoção, sabe? Não tanta alienação, mas também não tanta razão calculista para a gente ter um equilíbrio, né? Que a gente fala entre a psicose e a neurose. O neurótico é extremamente racional. O psicótico, ele é totalmente alienado. A gente tem que estar meio equilibrado nesse universo aí, né? Nessa gangorra emocional aí, e ter fé. Eu acho que é isso. Acho que esse é o caminho. Uma professora que eu gosto muito, que eu me referenciei muito quando eu terminei minha dissertação de mestrado, ontem teve uma live dela, lá de Florianópolis, lá da Santa Cruz do Sul. A Fabiana Marion Spengler chama. Ela fala que o casal que sobreviver a essa pandemia vai ter bodas de álcool gel, né? Porque realmente é um desafio, né? Para a gente. É realmente um desafio. Grande. Bodas de álcool gel. Gostei dessa. Isso mesmo. Marcelo, bom, a gente está chegando aí a 1h15 de live, é quase 20 para as 9 agora. A gente tinha mais um assunto aqui que eu acho que ia ser muito interessante, que é como administrar relacionamentos diários. Então, vamos deixar para o nosso vídeo também, que vai sair semana que vem. Então, para o pessoal que está acompanhando a gente aí, já fica de lambuja 2 assuntos que vai sair no vídeo, algo muito legal que a gente vai preparar para o pessoal aí. Eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, até mesmo porque senão daqui a pouco sua esposa vai ficar brava com a gente de estar segurando você aqui na live. Conseguiu o alvará judicial hoje, sabe? O alvará da esposa hoje. Entendi. Que é a terceira, dia 21 uma live, dia 27 outra, acho que em 10 dias, 3 lives. Então... eu sei como é que é, eu invento de gravar direto, né? Essa semana eu gravei semana inteira, praticamente todas as semanas, e eu sei como é que é para poder negociar esse tipo de coisa aqui. Então... Mas, cara, só um adendo que aí você falou sobre o olhar para cima, ativar os hormônios da esperança. No momento que você falou, eu lembrei do texto de Filipenses, né, que ele diz: pense nas coisas do alto. É exatamente essa ideia, né? Tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que é amável, né, nós devemos pensar. Então, ele traz exatamente essa ideia de pensar no alto. Paulo, ao escrever isso, talvez ele não tivesse isso em mente, talvez o ensinamento psicológico que ele tinha na época não tinha ainda esse pensamento, esse conceito, mas é interessante ver como que a Escritura concorda ou afirma, né, aquilo que o conhecimento psicológico, enfim, está dizendo, né? Como que as coisas andam em unidade. E é isso que eu queria mostrar com essa live mesmo, né? Que é essa percepção que eu tive, que as coisas se entrelaçam, né? As coisas se conectam, né? E tudo é Deus. Deus tá influenciando os cientistas, né, sociais, e quando você olha, eu não lembro, até é tarefa para mim semana que vem, colher os mandamentos. Tem um que fala conciliar com seu irmão, quer dizer, a mediação, a arbitragem, a conciliação sempre estiveram na Bíblia. São coisas que os chefes e os líderes de família sempre fizeram, né? E a gente usa hoje para resolver, e a sociedade está percebendo que você se conciliar é algo muito mais vantajoso, proveitoso e traz muitos bons, melhores frutos, né? E aí eu lembrei dessa questão do olhar colateral e olhar horizontal ao distante, né? É aquele equilíbrio da razão e emoção. Enquanto o homem está idealizando os sonhos, não que a mulher não faça isso,
Até vou deixar claro o que faz, porque eu acho que senão a gente vai ter uma reação aqui. Mas enquanto a mulher está te lembrando que você tem que pagar a conta X, Y, Z, o homem está pensando, às vezes, num planejamento maior, e esse equilíbrio, esse tônus é importante, né? E é assim, né? Eu falo, mulheres do meu Brasil, deixe pelo menos 30 minutos para o homem chegar em casa e diluir todo aquele processo, porque vocês fazem melhor isso que a gente. E aí fala das contas, fala, porque acho que é importante. A mulher tem um papel muito importante na vida do casal nesse sentido, e quando a gente tende a descambar muito olhando para cima, porque às vezes a gente tem que olhar para baixo para a gente não tropeçar tanto, né? A gente tem que ter um equilíbrio aí, e homem e mulher fazem isso, né? E essa interação é importante. Legal. E, desde já, eu gostaria de agradecer, olha, eu estou muito feliz, sabe? Como eu disse, eu estou realizando um sonho hoje, eu agradeço a Deus por estar aqui fazendo, porque eu acho que isso abre portas para muitos outros projetos, e acho que estou feliz por isso, eu acho que foi, eu digo, né, não sei se vocês vão concordar, mas foi muito legal, e a gente pôde, com essa interação, construir coisas legais hoje, e é isso que eu percebo, né? Claro, claro, concordo. Eu acho que eventos como esse, né, que a gente está fazendo, são muito proveitosos, né, e são muito válidos. Eu acho que o evangelho, o reino de Deus, ele conecta pessoas, né? Então, foi por causa do Isaac, né, que a gente está conversando hoje aqui, foi por intermédio dele. Então, eu acho que é muito vantajoso, até mesmo porque eu queria ter esse tipo de coisa mesmo, de conversar com outras pessoas, poder abordar assuntos um pouco diferentes e tal. Então, eu acho que é muito válido. Aproveitando, quem estiver assistindo, quem assistir depois aqui a live, depois que a gente encerrar, eu estou deixando tá aqui o contato do WhatsApp. Quem quiser mandar pergunta, alguma coisa, nós vamos responder ou no vídeo ou na live semana que vem. E aí se tiver alguma dúvida, pode mandar, não tem problema. A gente não vai falar o nome de ninguém. Pode me mandar no WhatsApp. Eu vou deixar no comentário aqui o link também para, se quiser ir direto no WhatsApp, você pode vir pelo WhatsApp web e mandar lá sua pergunta, não tem problema. Eu vou fazer uma caixa também no meu Instagram para quem quiser mandar pergunta, poder e a gente bater um papo aí e edificando todo mundo aí, né? E aproveitar e agradecer você, Marcelo, pela disponibilidade, agradecer a dona patroa que liberou você hoje aí para estar com a gente. Cíntia. A Cíntia, um abraço, Cíntia, né, que qualquer dia aí a gente, quando essas coisas melhorarem, a gente possa todo mundo estar sentado comendo uma pizza, aproveitando essa oportunidade. Mas fica aí o meu agradecimento aí a você, cara, tudo isso que você falou hoje com a gente aqui é muito proveitoso, acho que conhecimento nunca é demais e foi de grande valia esse nosso papo. E o mais engraçado que eu que me convidei, né? Isso que foi eu falei, não, preciso fazer essa live, né? Preciso fazer porque eu acho que vai ser algo diferente e interessante. Aí quando o Isaac falou, você tá fazendo live, Isaac? Eu quero fazer também. Só que eu não sei cantar, né? Mas vamos pensar em outras coisas, e já havia essa vontade de falar o que a gente propôs abordar hoje, e mais uma vez agradeço a você e a Deus pela oportunidade, e assim eu sempre falo que a gente deve ser relevante, sabe? A gente deve procurar com toda a dedicação, com toda a força, com toda a capacidade que Deus dá para a gente, porque isso é dádiva, né? E a gente ajudar de alguma forma o outro, e isso nos glorifica também, sabe? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, e mandem suas perguntas aí, o que vocês estiverem querendo saber, o que tiver, se quiserem falar algum depoimento, alguma coisa nesse sentido, a gente vai estar à disposição aí, na medida do possível, para promover uma orientação aí, no sentido social mesmo, para como lidar com esse momento ímpar da vida da gente, do qual, já digo, nós venceremos.
eu tenho certeza, eu tenho fé que nós venceremos e que todo mundo terá bodas de álcool gel, se Deus quiser. Amém. Graças a Deus por isso. Marcelo, obrigado. Galera que está nos assistindo aí, um abraço. Deus abençoe todo mundo. E fica atento. Já saiu o vídeo lá no Clube Perseverando. Vou colocar o link também do vídeo. E semana que vem tem mais. Mande sua pergunta para a gente aí. Até mais. Deus abençoe, galera. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau, gente. Um abraço, viu?